Querido, a Bíblia fala assim: assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Fala para o teu irmão: morre-se uma vez, vindo depois disso o juízo. É fato científico, irmãos, que algum dia todos irão morrer. Um dia teu coração irá parar de bombear o seu sangue, seu cérebro parará de receber milhões de informações, seu tórax, respira aí, um dia vai parar, um dia você vai morrer. Sabia disso? Um dia você vai ter que enfrentar algo que se chama destino. Aonde você vai estar nesse momento? Milhões de pessoas já morreram esse ano e milhões ainda vão morrer. No Brasil, muita gente vai morrer. Alguns que não são conhecidos, outros muito conhecidos. Talvez amigos, talvez parentes, talvez pessoas distantes, pessoas próximas. Mas sem dúvida nenhuma, muita gente vai morrer. Agora a grande pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Foi a pergunta que Jó fez. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Nós temos que lidar com isso. Não adianta nós acharmos que somos eternos aqui nessa terra. Fala para o teu irmão: você não é eterno aqui nessa terra. Você vai ter que enfrentar a morte. Uma hora você vai ter que encará-la. Uma hora ela vai chegar, ó. Olá, cheguei. Uma hora as coisas vão acontecer. A pergunta é: que me acontecerá? 5 minutos. Por que eu não coloquei 1 minuto? Porque eu achei 5 minutos mais bonito que 1 minuto. Então 5 minutos depois da morte, aonde eu posso encontrar essas respostas? Porque nós temos que andar com elas. Olha, não importa se você, sabe, é uma criança, se você é um adolescente, se você é um senhor, uma senhora. Não pensa você que as coisas vão acontecer, não. Vai acontecer. Mas eu tenho tantos sonhos. Sabe o que diz em Hebreus 11:13? Abre aí. Fala de promessas, pessoas que não alcançaram promessas. Olha só o que diz: homens de fé, homens de Deus, mas que não alcançaram as promessas. Não é porque você tem uma promessa que você não vai morrer. Eita! Depois existe 2 ênfases. Olha só o que diz em 11:13. Diz assim: olha, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Preste atenção. Ah, pastor, mas eu estou pensando em casar semana que vem. Pode morrer nessa semana. Eu vou embora. Não vai embora, não. Não vai embora, porque você pode morrer na hora de sair. Irmão, é séria essa mensagem. Não ri muito não, porque ela é séria. O único lugar, então, que 5 realidades que vai me acontecer depois que eu morrer. E eu quero que você hoje preste atenção, não converse, porque é um fato da vida. Ninguém quer pensar em morrer, ninguém. Mas não tem jeito, irmão. Tem hora que vai acontecer. Tem hora que eu vou ter que enfrentar. Em Lucas capítulo 16 mostra uma história. Pessoas falam parábola, mas em lugar nenhum na Bíblia Jesus chama esse texto de parábolas. Ele conta uma história. Em lugar nenhum Jesus está dizendo que é algo inventado, que é algo para gerar um pensamento. É um fato que aconteceu. Creio que Jesus, no seu conhecimento, na sua presciência, no seu relacionamento com Deus, ele presenciou uma realidade. E eu quero hoje te levar a uma realidade. Eu gostaria que você encarasse, pudesse ser transferido para uma região onde você vai passear comigo agora na palavra de Deus sobre a questão da morte. Diz assim esse texto lá em Lucas capítulo 16 versículo 19 em diante, que havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava e vivia esplendidamente.
havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e também morreu o rico. Vamos parar por aqui. Esse texto ele mostra algo, que Lázaro e o rico. Vamos continuar. Aconteceu que, morrendo, Lázaro foi levado pelos anjos. Quantos querem ser levados pelos anjos? Agora para o teu irmão, pergunta para ele, para onde? E anjo leva para um lado e para o outro, filho, né? Dá a direção. O que você decidir hoje, aqui agora, vai determinar o teu destino final. Ai, meu Deus. Foi levado ao seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado aqui nesta chama. Disse, porém, Abraão: lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho família, tenho irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém de entre os mortos. Fala para a pessoa do teu lado: se permita ser convencido nessa noite. É melhor aqui do que lá. Pastor, campanha da aliança. É a aliança que a gente vai falar, irmãos. 5 minutos, primeiro princípio, 5 minutos depois que nós morremos, ainda estaremos vivos. 5 minutos depois que você morrer, você ainda vai estar vivo. O Lázaro e o homem rico experimentaram vida depois da morte. Então a Bíblia fala que existe vida após a morte. Não é uma parábola. Ou seja, cada um determinou a sua eternidade aqui, e há vida após a morte. Diga: vida após a morte. Ambos morreram, todos morrem, ambos foram sepultados. Todas as pessoas experimentarão a morte. Ela acontecerá na vida dos presidentes, na vida dos poderosos. Talvez você nem creia, mas um dia o homem mais rico do mundo vai morrer. Um dia imperadores vão morrer. A morte não é seletiva, ela não escolhe, ela tem um momento, ela vai chegar. Você pode querer estender, mas a morte vai chegar. O que é a morte? A morte tem muitas características. Ela é um grande, querido, eles viveram vidas iguais e foram sepultados, aliás, viveram vidas diferentes, foram sepultados de forma diferente. Querido, olha, o seu caixão mais bonito ou mais feio não vai determinar o seu destino. Eu vou colocar uma cruz bem grande aqui, só para atrair coisa boa. O que é a morte? A morte, querido, é um grande igualador. Ou seja, você pode viver em pé, mas você vai ser deitado. Tem jeito.